existir no mundo. O texto que nós vamos ler daqui a pouco vai nos mostrar que no mundo, na humanidade, só existe duas categorias de pessoas: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos do reino e os filhos do maligno. Não há meio termo. Não há como uma pessoa ter um pé no céu e um pé no inferno. Não há como uma pessoa ficar em dúvida ou cambaleando ali se é filho de Deus ou não. Ou é, ou não é. E é sobre isso que vai ser a mensagem desta noite. Abram comigo em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10. 1 João, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10. 1 João fica lá no fim da Bíblia. Está projetado aqui também. Antes de começarmos a leitura, queria trazer algumas informações para os irmãos, para que possamos entender melhor a carta que vamos ler, ok? Não há nessa carta de 1 João algo explícito de quem seja o autor dessa carta. Mas pelo estilo da carta, por evidências internas, pelo jeito que o autor fala, que se assemelha muito ao Evangelho de João, nós temos, tanto pela tradição da igreja, como evidências da própria carta, de que o autor dessa carta foi o apóstolo João, que andou com Jesus Cristo. Ok? Ele escreve essa carta provavelmente ali em 90 depois de Cristo, 95 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, provavelmente, porque ele estava no fim da sua vida e Éfeso foi a última igreja que ele pastoreou. E ele escreve essa carta provavelmente para uma igreja de pessoas que não eram judias, mas eram crentes, ok? Essa igreja de pessoas que não eram judias, mas eram crentes, ou seja, eram gentios, eles estavam sendo assediados por membros da igreja, que tinham saído da igreja, se tornaram falsos mestres, e agora estavam ensinando para a própria igreja que eles saíram coisas estranhas, heresias. Como, por exemplo, esses falsos mestres estavam ensinando algo que se chama gnosticismo. O que é gnosticismo? O gnosticismo afirma que o mundo é mau e toda a criação de Deus é mau, corrompida. Então, o corpo humano é corrompido. Então, eles acreditavam que Jesus, o Messias, não poderia ter vindo em carne. Afinal, o corpo é mau. Então, Deus não poderia se encarnar num corpo mau. Não faz sentido. Então, esses falsos mestres ensinavam que Jesus não veio como Messias. Ele não era o Messias. Não era possível isso. Outra coisa que esses falsos mestres estavam ensinando para essa igreja é que não importa o jeito que o crente vive, o crente pode ser salvo e mesmo assim viver uma vida de pecado, viver uma vida mundana e ainda assim continuar sendo salvo, não afeta em nada seu relacionamento com Deus. Então eles ensinavam que o crente pode ter não ligar para o seu modo de vida, não ligar para uma vida de santidade, pode viver do jeito que quiser, que isso não afeta a sua relação com Deus. Então, é sobre isso a primeira carta de João, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é sobre a carta de João. Vejam comigo rapidamente o capítulo 5, 1 João 5, versículo 13. Diz assim: Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. A melhor tradução aqui é a seguinte, é justamente a que eu acabei de ler, tá? A melhor tradução é essa. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então,
João está dizendo que as pessoas que creem corretamente em Jesus, naquela igreja, o que é crer corretamente? É justamente não dar ouvidos a esses falsos mestres. É crer que Jesus realmente veio em carne. E os irmãos sabem que era necessário que Jesus viesse em carne. Por quê? Porque para que nós, pecadores, fôssemos salvos, era necessário que alguém vivesse uma vida em corpo, como nós, mas só que uma vida perfeita, para que então houvesse uma substituição de lugar. Para que, como Jesus, vindo em carne, em corpo humano, vivendo em vida perfeita, a vida perfeita dele, a justiça perfeita dele caísse sobre nós. E os nossos pecados caíssem sobre ele, como caiu na cruz. Quando Jesus estava pregado naquela cruz, todos os nossos pecados, de todos os crentes, de todas as épocas do mundo, caíram sobre Jesus naquele momento na cruz. É por isso que quando Jesus estava na cruz ali, sendo crucificado, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? É porque Deus Pai desamparou o próprio Filho naquela cruz naquele momento. Porque todos os pecados da história estavam sobre Jesus ali na cruz. O meu pecado, o seu pecado. E a maior dor para Jesus naquele momento foi ter seu pai virando as costas para ele. Mas ele foi sepultado. Glória a Deus. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E nisso nós podemos confiar, porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Amém? Então, é sobre isso a primeira carta de João. Estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, o apóstolo João escreve essa carta para que as pessoas que creem corretamente em Jesus Cristo, que ele veio em carne, essas pessoas saibam que elas são salvas. Para que elas saibam, que elas tenham certeza de que elas têm a vida eterna. Em outras palavras, João escreveu essa carta para que as pessoas pudessem conferir se elas realmente são salvas. Se elas realmente têm a vida eterna. É por isso que essa é uma das melhores cartas para você testar se uma pessoa é verdadeiramente convertida ou não. Já teve jovem aqui da igreja que eu chamei num canto, em uma certa ocasião, porque ele estava em dúvida da salvação dele. E eu li com ele a primeira carta de João. E é muito bom, porque é justamente para isso que ela foi escrita. Para que a pessoa saiba se ela é salva ou não. Para ela ter certeza. Então, resumindo, João, ao longo da carta, trata de 2 pontos para uma pessoa saber se é verdadeiramente convertida. Primeiro, a moralidade. Ele vai dizer na carta, em 1 João 5:2, que todo aquele que é convertido de verdade ama o seu irmão. Mas há uma maneira específica de amar o irmão. Ele diz que a pessoa que ama o seu irmão, primeiro ela ama Deus e guarda os seus mandamentos. Outra coisa sobre a moralidade, para saber se uma pessoa é verdadeiramente convertida, é que o verdadeiramente convertido, João ensina, ele em vez de praticar e viver uma vida de pecado, ele vai praticar uma vida de justiça e de santidade, como Deus é justo e como Deus é santo. E como eu já disse, a segunda coisa para uma pessoa ser verdadeiramente convertida é ela ter uma crença correta em Jesus, é crer que Jesus foi Deus e veio em corpo humano e morreu por nós. Porque os falsos mestres, como eu disse, diziam que Jesus não veio em carne. E não tem como uma pessoa ser verdadeiramente convertida crendo nisso, que Jesus não veio em carne. Porque isso era necessário. Amém? Então, a mensagem dessa noite, eu queria, para facilitar o nosso entendimento do texto que a gente vai ler, que é 1 João capítulo 3, versículos 7 a 10. Para facilitar o nosso entendimento, eu coloquei assim: 3 testes para eu descobrir de quem eu sou filho. 3 testes para eu descobrir de quem eu sou filho. E qual é o título da pregação de hoje à noite? Filho de Deus ou filho do diabo? O nome da pregação dessa noite é Filho de Deus ou filho do diabo? Então vamos ver quais são os 3 testes para eu descobrir de quem eu sou filho.
Primeiro teste, com quem eu pareço? Versículo 7 a versículo 8. Leiam comigo o versículo 7. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Não se deixem enganar. Ou seja, João está falando justamente desses falsos mestres que eu acabei de falar para os irmãos. Eles estavam tentando enganar. Então João fala, não se deixem enganar por esses falsos mestres. Ok? E aqui já há alguma aplicação que a gente pode trazer para nós hoje. Há falsos mestres que estão tentando perverter a doutrina do evangelho hoje. Por exemplo, nós não temos uma religião hoje dizendo, não que eu me lembre, uma religião tão assim, com tanta importância, vamos dizer assim, né? Hoje dizendo que Jesus não veio em carne. Mas nós temos hoje uma religião, uma seita que diz o contrário, né? Os testemunhos de Jeová. Eles dizem que Jesus veio em carne, mas que Jesus não é Deus. Então veja que é o contrário do que os falsos mestres estavam ensinando na carta de 1 João naquela época. É o contrário. Então só mudou a forma, mas ainda nós temos falsos mestres hoje, né? Outra coisa que tem invadido as igrejas hoje em dia, liberalismo teológico. A Bíblia não é a única autoridade inerrante para a igreja. Ou também o pragmatismo, vamos fazer na igreja aquilo que dá certo. Ou nós temos também a teologia da prosperidade, que é algo que não vai ser pregado aqui hoje de maneira nenhuma. A teologia da prosperidade diz que Deus te ama, você vai ser feliz, a tua vida vai melhorar se você aceitar Jesus. Você só vai ter felicidade, você vai prosperar, Deus vai te dar o melhor dessa terra. Definitivamente não é isso que a Bíblia ensina. Eles estão ensinando uma mentira. Então, hoje nós temos falsos mestres ensinando coisas erradas. E é isso que João estava tentando preservar aquela igreja naquela época. E o texto continua assim. Aquele que pratica, versículo 7, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mas aquele que pratica o pecado procede do diabo. E aqui eu queria comentar com os irmãos a seguinte verdade. Há pessoas dentro da igreja que se dizem cristãos, se vestem como crente, falam como crente, estão em todos os cultos, mas ainda não são salvos, estão indo para o inferno. Pessoas que não se converteram verdadeiramente ainda. O corpo está aqui, mas o coração está lá no mundo. Isso acontece com muita frequência com adolescentes. Cresce dentro da igreja, filho de crente, mas aí quando chega a adolescência, a juventude, que é quando começa a ter uma liberdade maior, o que é que eles fazem? Vão para o mundo. Depois, pela graça de Deus, muitos voltam, porque a mensagem do evangelho frutifica. Então, há pessoas dentro da igreja que são falsos convertidos, falsos crentes. E é justamente isso que Jesus fala para os fariseus em João 8,44. Os fariseus eram os maiores religiosos da época de Jesus. E Jesus olha para eles e fala da seguinte maneira: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Primeira coisa, Jesus diz para aqueles crentes religiosos que eles eram filho do diabo, não de Deus. Que o diabo era o pai deles e que eles desejavam fazer os desejos de Satanás. E é isso que João fala aqui no versículo 7. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, ou seja, Deus é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ou seja, você vê que de quem eu procedo, eu me pareço. Se eu procedo de Deus, eu me pareço com Deus, mas se eu procedo do diabo, eu me pareço com ele. Né?
Você vê também no Novo Testamento Judas andou com Jesus, um dos 12 apóstolos. E ele era crente? Ele traiu Jesus. Era ladrão, a Bíblia diz isso. Você vê no Velho Testamento falsos profetas, né? Então, Deus sempre tem um povo dentro do povo dele. Deus sempre tem uma igreja dentro da igreja. Porque nem toda a igreja dele é crente. Nem todo o povo é convertido, né? E o texto, João continua dizendo, versículo 8: porque o diabo vive pecando desde o princípio. E ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, o que é que João está querendo dizer aqui? Que assim como o diabo é o pai do pecado, ele peca desde o princípio, aqueles que procedem do diabo vivem da mesma forma. Ok? Mas João continua e ele diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E é isso que diz Hebreus 2, 14 a 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igual a nós, igualmente participou, ou seja, Jesus se fez homem, encarnou no corpo humano como nós. Participou para que pela sua morte, a morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, 14 a 15. Mas aqui a gente precisa entender uma coisa. Os irmãos perceberam que no texto, João está usando a palavra praticar. Ok? Praticar. Porque a ideia que o apóstolo João quer usar aqui no texto é justamente isso. É prática. É um estilo de vida. É um viver naquele ato, uma prática. Mas aí os irmãos podem perguntar assim: o que é praticar o pecado? Como eu sei que eu pratico? Porque eu acho que eu sou crente, mas como é que eu vou saber que eu pratico o pecado ou não? Porque eu peco. Afinal, todos nós pecamos, não é verdade? Então, como eu sei se eu pratico o pecado ou não? Eu vou dar uma ilustração, tá? Pastor Augusto Nicodemos, eu já dei essa ilustração aqui uma vez. Pastor Augusto Nicodemos, ele viajou para a África com a sua esposa em um período de tempo. E quando ele estava na África, ele teve que viajar, não sei se para outro estado ou para outro país, mas ele viajou de carro pela estrada 5.000 quilômetros. Ok? E ele estava contando que nesses 5.000 quilômetros que ele viajava de carro com a esposa, o pneu do carro, nesses 5.000 quilômetros, só furou uma vez. É diferente de se, nesses 5.000 quilômetros, o pneu do carro furasse a cada 100 quilômetros, a cada cidade que para, a cada posto de gasolina que para. Percebem? O que é praticar o pecado e o que é tropeçar no pecado? Tropeçar no pecado é em 5.000 quilômetros, o pneu do carro só furar uma vez. Foi um acidente, foi um tropeço. Mas praticar o pecado é em 5.000 quilômetros de estrada, o pneu do carro furar a cada 100 quilômetros, a cada posto de gasolina. É uma prática. É um estilo de vida, né? Porque o crente, o que é que caracteriza o crente? Uma vida de santidade, uma vida de arrependimento de pecados. Mas quem não é verdadeiramente convertido, ele não se importa muito com isso. O Espírito Santo não está nele para produzir isso, entende? Então, meus irmãos, analisemos as nossas vidas. Nós praticamos o pecado ou apenas tropeçamos nele? A nossa vida é marcada pela justiça, é uma marca da nossa vida, a justiça de Deus, sermos justos, ou você de vez em quando, raramente, você é uma pessoa justa?
Se você pratica o pecado e de vez em quando é justo, provavelmente você é um filho do diabo. Provavelmente. Dito isso, segundo teste para saber se eu sou filho do diabo ou filho de Deus. E eu intitulei esse teste como De quem eu nasci? De quem eu nasci? Versículo 9, acompanhe comigo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Meus irmãos, o ser humano é uma criatura de Deus. Olha a palavra que eu usei. O ser humano, todo ser humano, é uma criatura de Deus, mas que não necessariamente é um filho de Deus. Ele é uma criatura de Deus. O único filho de Deus é Jesus. E nós, crentes, somos criaturas que, muitos de nós, através da fé em Jesus, somos adotados para a família de Deus, nos tornando assim irmãos mais novos de Jesus e filhos de Deus Pai. Todos os seres humanos são criaturas, não são filhos de Deus. Sim, em certo sentido, Deus criou o ser humano para ser filho dele. Claro, sim, com certeza. Mas o pecado impediu isso de acontecer. Hoje, com a situação pecaminosa do mundo que vivemos, as pessoas são criaturas, não filhas necessariamente de Deus. Como que a pessoa se torna filha de Deus? Sendo adotado. Adotado. Através de quê? Da fé em Jesus. Pelo sacrifício dele. Então eu me torno um filho de Deus. Amém? Amém? Então, o apóstolo João aqui no versículo 9, ele fala de uma pessoa que é nascida de Deus, que ela não vive na prática de pecado. O que é que o apóstolo João está querendo dizer com uma pessoa ser nascida de Deus? O que é nascer de Deus? Isso aí é explicado em João 3. Especificamente nos versículos 3 a 6. Você não precisa abrir se não quiser. Que diz assim: Jesus respondeu para Nicodemos: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu vou explicar rapidamente esse texto, tá? Primeiro, Jesus fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, há uma necessidade de uma conversão verdadeira na pessoa para ir para o céu. Então, Nicodemos fica confuso. Ele pensa assim: o Senhor está falando que a gente precisa voltar para o útero da mãe para nascer de novo? Como assim nasceu a segunda vez? Então, Jesus, ele explica de certa forma. Jesus fala: quem não nascer da água, Nicodemos, e quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa água e esse Espírito aqui, resumidamente, é um nascer do Espírito Santo. É um nascer da nova aliança que Deus faz em Ezequiel 36. É um nascer do Espírito Santo. É Deus tirar o coração de pedra do homem e colocar um coração de carne. É Deus colocar o Espírito Santo dentro do homem. Isso é o nascer da água e do Espírito. É o que está lá escrito em Tito, se eu não me engano, é Timóteo, acho que é Tito. É nascer do lavar regenerador do Espírito Santo. Né? Então, olha o que Jesus fala. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é isso? A pessoa que nasce do corpo humano, ela é corpo humano. Ela não é espiritual. Ela é carnal. Ela é uma pessoa morta espiritualmente. Todo ser humano que nasce, ele é uma pessoa morta espiritualmente. Até que, talvez, ele crê em Jesus Cristo e aí ele nasce espiritualmente. E o que é nascido do Espírito é Espírito. É justamente isso.
Esse novo nascimento é o nascer do Espírito. Agora você tem o Espírito de Deus dentro de você, né? Uma ilustração. Se você nasceu uma vez, ou seja, você só nasceu o corpo humano, carnalmente, você morrerá 2 vezes, carnal e espiritualmente. Se você nasceu uma vez, ou seja, do corpo humano, você morrerá 2 vezes. Como? Como assim? Você morrerá quando acabar essa vida sua aqui na terra e haverá uma morte depois, que é o inferno, para sempre, no lago de fogo. Mas se você nasce 2 vezes, o que é isso, nascer 2 vezes? É você nascer do corpo humano e depois nascer do Espírito de Deus. Você só morre uma vez. Você só morre aqui na terra e vive para sempre com Deus no céu, com o Senhor Jesus Cristo. Quem nasce de novo se parece com Deus. Esse é o argumento do apóstolo João. Amém? Então o apóstolo João ele vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Por que que ele não vive na prática de pecado? Porque nele permanece a semente divina. O que é essa semente divina? Eu vou explicar. Essa semente divina é o Evangelho. É o Evangelho que entrou no coração da pessoa e mudou o coração da pessoa. Enquanto que, por exemplo, uma semente corruptível, que a Bíblia vai dizer, é o mundanismo. Ela entra no coração da pessoa, mas a pessoa não muda, ela não se torna uma filha de Deus, porque o mundo está no coração dela. Então, quando a semente divina, o Evangelho, está dentro do coração da pessoa, ela se torna filha de Deus e vive como Deus quer. Olha o que diz 1 Pedro 1, 23 a 25. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, quando você evangeliza uma pessoa, e o evangelho entra no coração da pessoa e transforma, e ela entende que ela é uma pecadora, precisa se arrepender dos pecados, ela está indo para o inferno, Deus está irado com ela, ela precisa de Jesus Cristo, a semente do evangelho entra no coração dela, transforma o coração dela, e não tem como mais o viver dela ser o mesmo. Porque é o evangelho que está no coração dela. Essa é a semente divina. Então o apóstolo João continua: esse aí não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Os irmãos estão acompanhando na Bíblia? É para acompanhar na Bíblia, viu? É para ler a Bíblia. Acompanhe na Bíblia. Não confie no que eu estou falando. Não confie no que eu estou falando. Confira na Bíblia, se eu estou pregando a Bíblia. Só uma observação para ficar claro. O diabo não fez homem algum. Agostinho dizia isso. O diabo não fez homem algum. Não deu à luz homem algum. Não criou homem algum. Por que eu estou citando isso aqui? Porque quando eu estava estudando esse texto para pregar para os irmãos, eu fiquei na dúvida. Será que os homens que não foram eleitos por Deus para serem salvos, será que eles já nascem filhos do diabo? Será que as pessoas que não vão ser salvas, elas já nascem filhos do diabo? Ou então, outra pergunta mais simples. Será que todos os seres humanos já nascem filhos do diabo? E eu fiquei nessa dúvida, né? Então, Agostinho, né, ele esclarece isso para a gente. Ele diz: o diabo não fez homem algum, não deu à luz homem algum, não criou homem algum. Mas aquele que imita o diabo, este, como se tivesse dele nascido, torna-se filho do diabo ao imitá-lo. E não por ter literalmente nascido dele. Amém? Você passou pelo novo nascimento? Será que nós passamos pelo novo nascimento? Você se lembra de quando de fato você se tornou filho de Deus? Se você ou eu nunca passamos por isso, e nem nos lembramos dessa transformação, provavelmente você, eu, provavelmente é um filho do diabo. Terceiro teste, versículo 10. Terceiro teste é: a quem eu imito? A quem eu imito? Vejamos.
João vai dizer: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Então veja, agora João vai dar um ultimato, vai dar a cartada final, a sentença final. Vejamos quem é filho do diabo. E não sou eu que estou dizendo filho do diabo não, viu, irmãos? Está escrito aqui na Bíblia, os irmãos estão vendo. É João que chama de filho do diabo. Só existe dois tipos de pessoas na humanidade e no mundo. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Só tem essas duas categorias, não tem mais ou menos. Ou vai para o céu ou para o inferno. Então João vai dizer: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vamos ver. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, é o que João já está dizendo desde o versículo 7, né? Quem pratica a justiça é filho de Deus. Quem não pratica a justiça, mas pratica o pecado, é filho do diabo. Então, ele já está dizendo isso desde o início. Aí João acrescenta uma coisa nova aqui no final. E o mesmo vale, que não procede de Deus, o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Né? Então esse é um novo teste, se você ama o seu irmão ou não. Mas não é amar o próximo ou amar as pessoas como o mundo aí fora diz, né? Não é desse jeito. Vamos ver como é. João explica, o apóstolo João explica em 1 João, capítulo 4, versículo 20 a 21, o seguinte. Primeiro, se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Agora, como eu sei se eu amo o meu irmão ou não? 1 João 5,2, ele vai responder. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. Como? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Como eu sei que verdadeiramente eu amo o meu irmão? Eu passo nesse teste. Se eu amo a Deus e se eu guardo os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar. Porque aquele que tem fé vence o mundo, né? Você ama a Deus e pratica os mandamentos dele? Porque isso é amar o irmão. Amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Você ama a Deus e pratica seus mandamentos? Se não, provavelmente, você é um filho do diabo. E está indo para o inferno. Meus irmãos, agora que eu expus o texto, eu queria tratar com os irmãos algo que é muito interessante, mas também muito pesaroso, né? E o quarto ponto que eu queria trazer aqui é: quem não é crente é, ou seja, como a Bíblia chama aquelas pessoas que não são crentes? Vamos ver. Primeiro, a gente aprendeu nesse texto que a primeira coisa que a Bíblia chama quem não é crente é filho do diabo. Ponto. Não é crente, é filho do diabo. Segundo ponto, Mateus 13, 36 a 43, parábola do joio e do trigo, vai dizer que, vai fazer uma nomenclatura ali. Quem é filho de Deus é filho do reino. E quem é filho do diabo é filho do maligno. Então, segunda coisa que a Bíblia chama quem não é crente, filho do maligno, que é filho do diabo também, da mesma forma. Terceira coisa que a Bíblia chama quem não é crente, filho da desobediência. Por quê? Eu vou explicar por quê. Presta atenção. Por que a Bíblia chama quem não é crente de filho da desobediência? Isso está lá em Efésios 2, versículo 1 a 2. É o seguinte: Deus criou o mundo, a criação e todos os seres humanos para que obedecessem a Ele, para que se tornassem filhos dele. Mas Deus, Ele chama as estrelas e elas vêm. Deus fala para o universo: eu quero que você funcione exatamente igual pelos séculos dos séculos. E o universo funciona. Não é verdade? Deus fala para o mar: mar, você não vai passar daqui. É isso. E o mar nunca passou. Mas Deus fala para o ser humano, obedeça os meus mandamentos. Ser humano, obedeça as minhas leis. Ser humano, obedeça a minha palavra. E o que é que o ser humano faz? Não. É por isso que a terceira coisa que a Bíblia chama quem não é crente é filho da desobediência.
A quarta coisa que a Bíblia chama quem não é crente é filho da ira. Filho da ira. Abra comigo em Efésios 2, versículo 3. Rapidamente. Efésios 2, versículo 3. Está projetado no telão. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, antes de se converter. E éramos por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, quarta coisa que a Bíblia chama quem não é crente é de filho da ira. Aí você me pergunta, como assim filho da ira? O que quer dizer isso, ser filho da ira? É a ira do diabo? É a ira dos demônios? Não. E aqui, nesse momento, eu vou começar a falar uma verdade muito terrível. Essa ira aqui é a ira de Deus. Quem não é convertido é filho da ira de Deus. Deus está irado com tal pessoa. Aí você me pergunta, por que Deus está irado comigo? Ele não me ama? Aí então você vai precisar entender duas características de Deus. Primeiro, que ele é justo. Ok? A Bíblia diz que Deus é justo, perfeitamente justo. Uma pessoa justa, ela precisa fazer o que é justo. E ser justo é punir aquilo que precisa ser punido. Imagine um juiz no tribunal onde um pedófilo, um estuprador chega, um assassino, e ele fez atrocidades, e então aquele juiz vai lá e passa a mão pela cabeça e não dá sentença nenhuma, e faz aquela injustiça com o pai, a esposa, o marido daquelas pessoas. Isso é um juiz injusto. Mas o nosso Deus não é assim. Deus é um Deus justo. E se ele é justo, ele precisa punir o que é errado. E o que é errado? Nós. Nós somos pecadores. Nós quebramos as leis de Deus desde que nascemos. Então Deus precisa punir os pecadores. São filhos da ira de Deus. Deus está irado com tais pessoas. E essa é a segunda característica de Deus. Deus é um Deus irado. Salmos 7, versículo 11. Abra aí comigo rapidinho. Salmos 7, versículo 11. Rapidamente. Salmos 7, versículo 11 diz assim: Deus é um justo juiz, um Deus que sente ira todos os dias. Em outras traduções está indignação, mas é a mesma palavra, é ira aí. Deus que sente ira todos os dias. Ira contra o quê, meus irmãos? Eu já expliquei, contra os pecados. Mas também contra o pecador. Olha aí o versículo 12. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Para quem que Deus está preparando o arco aqui? Para o pecador que não se converte. A ira de Deus está pronto a pegá-lo. E aqui eu vou explicar a terceira característica de Deus. Deus é um Deus paciente. Porque Ele espera no passar dos séculos. Por que Jesus não voltou ainda? Por que Jesus não voltou ainda? Porque Deus está esperando todas as pessoas que haverão de se converter, que se convertam. Deus está esperando aqueles que precisam se arrepender dos seus pecados. É por isso que Jesus não veio ainda. Então, qual é a figura de Davi nesse versículo 11, 12 e 13 do Salmo 7? Deus está com um arco. Esse arco é toda a ira dele. E ele está com esse arco pronto para atirar em quem? Com suas setas inflamadas. Para despejar a sua ira em quem? No pecador. Deus está mirando o arco no pecador. Se ele não se converter, vai chegar um momento que Deus vai soltar a flecha. É o inferno, é a ira dele. Meus irmãos, é muito comum ouvirmos de evangelistas aquela frase: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Há uma certa verdade nisso, sim, há uma certa verdade.
João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Verdade? Mas eu queria mostrar alguns textos para os irmãos, eu queria que os irmãos conferissem comigo, alguns textos na Bíblia, que vão mostrar algo que é diferente também. Porque eu quero mostrar para vocês que é perigoso, embora haja alguma verdade em João 3,16, é perigoso nós aceitarmos de toda forma que Deus ama o pecador. Olha comigo o que diz Salmos 5. Abra comigo a Bíblia. Abra sua Bíblia nesse momento, por favor, abra sua Bíblia. Em Salmos 5, versículo 4 a 5. Salmos 5, versículo 4 a 5. Olha o que diz aí. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade, o pecado. Está dizendo que Deus odeia o pecado? Ou aqueles que cometem o pecado? Está dizendo que Deus odeia o pecador, aquele que não se converte. Olha comigo agora, Provérbios 6. Abra sua Bíblia em Provérbios 6, versículo 16 a 19. Diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Já abriu a Bíblia? 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Aqui está dizendo que Deus odeia a mentira ou a testemunha falsa que profere mentiras? Aqui está dizendo que Deus odeia a discórdia entre irmãos ou que semeia a discórdia entre os irmãos? O que eu quero mostrar para os irmãos é que Deus está irado. É verdade que Deus ama, em certo sentido, sim, a sua criação. Mas Deus está irado com as pessoas que não se converteram ainda. Deus está irado com as pessoas que se rebelam todos os dias e vivem uma vida em pecado. Deus está irado com as pessoas que Ele tem aguardado pacientemente, dia após dia, se converter dos pecados e as pessoas ainda não se converteram. Deus está irado e Ele está com seu arco pronto para lançar a sua flecha e derramar toda a sua ira sobre as pessoas que não se converteram, se elas não se converterem. Ainda tem Salmos 11, versículo 5, diz assim: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Abomina é uma palavra pior do que odiar. É como se Deus tivesse nojo da pessoa que ama a violência. Ou seja, o pecador, não o pecado, o pecador. Porque ele é filho da ira de Deus. Então, meus irmãos, João 3,16 está na Bíblia sim, mas esses textos também estão. Precisamos entender essa verdade que a Bíblia nos traz, né? Abram comigo Efésios 2, versículo 1 a 3. Efésios 2, versículo 1 a 3. Efésios 2, versículo 1 a 3. Aqui, meus irmãos, em Efésios 2, versículo 1 a 3, qual é o contexto desse texto? O contexto desse texto é o seguinte. Paulo aqui, ele está falando para crentes. Paulo está falando para crentes. Então, aqui em Efésios 2, versículo 1 a 3, primeiro, ele vai falar como os crentes eram, qual era o estado dos crentes antes de se converterem. E diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, essa é a situação da pessoa antes de se converter.
morto espiritualmente. Lembra que eu falei lá no início que uma pessoa que nasce da carne é carne, mas ela não é nascida espiritualmente? Então, a pessoa antes de se converter é morta espiritualmente. É filho da ira. Não tem o Espírito de Deus, não é nascido espiritualmente. Agora veja o que acontece com a pessoa quando ela se converte. Olha comigo o versículo 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos que vêm a seguir a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você já passou por isso aqui? Você que está aqui essa noite já passou por esse versículo 4 ao versículo 7, esse novo nascimento, essa conversão? Talvez você está aqui essa noite e você ainda está morto nos seus delitos e pecados. Você ainda está morto no pecado, ainda não nasceu espiritualmente. Talvez você está aqui essa noite e você ainda é um filho da ira. Mas essa noite, meu amigo, é uma oportunidade de Deus, onde foi rico em misericórdia por causa do seu grande amor. Ele deu o seu filho para morrer, para que você fosse salvo. E você tem a oportunidade essa noite de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Ter paz com Deus. Deus não vai mais sentir ira quando Ele olhar para você. Se você aceitar Jesus essa noite, Deus não vai mais sentir ira quando Ele olhar para você. Sabe o que Deus vai sentir por você? E sabe o que somente Deus vai sentir por você quando Ele olhar para você? Se você é um crente em Jesus, Deus vai sentir amor. Se você está em Cristo, não há outro sentimento que Deus possa sentir por você, senão amor. Não importa se você vai cair em pecado, se você vai tropeçar, se você vai falhar. Não importa se você vai fraquejar na fé. Não importa se você vai titubear. Você vai se tornar um filho de Deus. E como é que um pai, o que é que um pai sente por um filho? Amor. É o que Deus vai sentir por você sempre. Amor. E talvez até aqui essa noite você nunca se sentiu amado por Deus. Talvez aqui essa noite você nunca sentiu uma comunhão, um pleno relacionamento com Deus. Talvez aqui essa noite você nunca conheceu a Deus de verdade, sempre ouve falar de outras pessoas. Mas talvez aqui essa noite você tenha a oportunidade de conhecer o Deus que eu conheço. E eu posso te garantir que Ele é maravilhoso. Eu posso te garantir que essa vida, andando com Deus aqui na terra, tendo uma comunhão com Ele, falando com Ele, orando a Ele, passando o dia com Ele, vivendo uma vida com Ele, obedecendo a Ele, obedecendo o Criador, é maravilhoso. E você tem essa oportunidade essa noite, porque Ele deu o único filho que Ele tinha para morrer por você, mesmo você sendo tão falho, mesmo você sendo tão desobediente. Ele ainda te amou e deu o único filho que Ele tinha para morrer no teu lugar. Isso não é maravilhoso? Isso não é fantástico? Você não se sente amado, não? Você é a pessoa mais amada que existe. Mas eu preciso falar, isso é para os crentes. Mas você pode se tornar crente essa noite. Sabe o que você precisa fazer? Larga a sua vida do mundo. Larga a sua vida de falsidade na igreja. Você vem para a igreja, mas você sabe que você não tem um relacionamento com Deus. Essa é a verdade. Analise o seu coração, veja se Ele não te diz isso. A verdade é que você não tem um relacionamento com Deus. Você não conhece a Ele verdadeiramente como um pai presente a todo momento. Você quer conhecer isso essa noite? Há alguém aqui que quer conhecer isso essa noite? Levante sua mão. Tem alguém aqui que quer conhecer isso essa noite? Quer conhecer Jesus intimamente? Quer abandonar essa vida no mundo, essa vida de pecados?
essa vida à parte de Deus, à parte de um Criador, à parte de um dono, e vim para o reino do seu maravilhoso amor, e vim para o reino da luz, e vim para o reino da santidade, da pureza e da justiça. Há alguém que quer essa transformação na vida esta noite? Igreja, começa a orar de olho fechado. Há alguém aqui essa noite? Eu quero que você levante a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe. Há mais alguém aqui essa noite que quer sentir esse amor de Jesus no seu coração? Quer viver uma vida nova a partir de agora? Quer andar com Jesus intimamente, largar as coisas deste mundo, largar as ilusões deste mundo? Meu amigo, para de ser religioso. Para de vir todo domingo para a igreja e não conhecer a Deus de verdade. Esquece as pessoas que estão à sua volta aqui nesse momento. Se você realmente quer uma transformação de Cristo no seu coração, se você quer realmente uma transformação de Cristo no seu coração, e quer vir para a igreja esperando encontrar o Deus vivo, e quer vir para a igreja esperando encontrar o Deus de Israel que está vivo ontem, hoje, eternamente, levante também a sua mão nesse momento. Há mais alguém aqui que está na igreja ou não está na igreja? Eu não sei. Não se importe com quem está do seu lado. Não se importe o que vão achar. Se o seu coração está dizendo que você vem todo domingo para essa igreja ou outra igreja, não sei. Você diz que conhece a Deus, você se diz crente. Se seu coração está te dizendo que há alguma coisa errada com você e você quer... Eu não vou dizer que você quer aceitar a Cristo, não, mas você quer afirmar sua aliança com Deus, vamos dizer assim. Você quer, pregador, eu quero conhecer a Deus de verdade. Tem algo errado no meu relacionamento com Deus, eu quero mudar isso. Eu vou perguntar só mais uma vez. Nesse momento, há mais alguém aqui? Levante a sua mão agora. Amém. Vem aqui, irmão. Eu vou orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Não pude te dar um abraço no início, mas eu vou poder dar agora. Glória a Deus. Aleluia. Abençoe a decisão da sua vida. O vazio do seu coração você nunca mais vai sentir, mas vai sentir o amor de Deus no seu coração. Amém? Como é seu nome? Yuri. Irmãos, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Yuri, entrega a sua vida para o Senhor Jesus nesse momento. Amém? Yuri, vamos orar neste momento. Senhor Deus, apresento aqui neste momento a vida de Yuri, Senhor. O qual, Deus, eu creio que o Senhor já escreveu o nome dele no livro da vida. E eu verei ele no céu eternamente. Deus, recebe Yuri agora. Jesus, eis aqui aquele que tu comprou com teu sangue. E agora, Yuri, a festa nos céus. Deus se alegra com a tua vida, Yuri. Você agora é filho de Deus. Você agora é amado por Deus. Que Deus te abençoe imensamente. Deus, em nome de Jesus, abençoe Yuri. Mantenha ele firme na fé. Pois sabemos que quando a semente divina está plantada no coração do homem, ele vai perseverar até o fim. Deus, faz Yuri perseverar até o fim. Que ele vive uma vida em transformação pelo Espírito Santo, pela fé no Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje, em nome de Jesus. Aqui estão os seus irmãos, Yuri. Aqui está a igreja do Senhor. Amém? Pode voltar ao seu lugar. Irmãos, 3 testes nós conhecemos hoje para saber se somos filhos de Deus ou filhos do diabo. Praticamos o pecado ou praticamos a justiça, a santidade de Deus? Nós cremos realmente no Senhor Jesus Cristo da forma que Ele veio?
e também nós amamos o nosso irmão, amando a Deus em primeiro lugar e guardando os seus mandamentos? A quem imitamos? Com quem parecemos? O que praticamos? Amém? Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque somos pecadores e falhos, Deus. Mas o Senhor, com sua misericórdia, tem mostrado o seu amor e se revelado a nós. E nós amamos isso. Nós amamos ser teus filhos, sermos teus filhos. Como somos gratos de não vivemos mais no mundo. Como somos gratos de o Senhor ter dado seu único filho para morrer por nós. Nos sentimos tão amados, mas tão amados pelo Senhor. Obrigado por tanto amor por nós. Louvado e glorificado seja o teu nome para sempre. E que o Senhor nos ajude, nós que somos pecadores, falhos, a viver pela fé no Senhor Jesus Cristo, te amando e te buscando dia após dia, Senhor, até chegarmos aos céus, ou o Senhor vir nos buscar.